Diário de Histórias e Memórias, meu nome é Mariângela Wagner. Hoje é sexta-feira, 6 de outubro de 2023. A destruição desta mata nativa e a revolta do clima, totalmente descontrolado. Uma praia, centenas de botos mortos na Amazônia. Mudanças extremas e bruscas com chances de algumas espécies deixarem de existir ou terem poucos representantes. Este é o nosso futuro, causando um grande impacto para as florestas com o aumento do CO2, gás carbônico. As árvores crescem mais rápidos ou mais devagar, ou a quantidade de raízes conforme haja mais ou menos disponibilidade de água, luz, inclusive CO2. Que o mínimo da temperatura que eles necessitam para florescer é de 30 graus. Muitos ipês não estão florescendo, como as plantações de trigo. Muitas espécies raras irão desaparecer do planeta. Hoje, as próprias abelhas estão sendo alimentadas por pólens artificiais. Temperaturas acima de 37 graus. Com máxima entre 40 graus e 45 graus centígrados. Todas as tragédias seguidas dos ciclones e recordes de enchentes no sul. Como sempre, quem sofre são os mais pobres e necessitados. Por causa da ação e destruição de uma minoria rica e gananciosa, onde a ajuda fica só na burocracia de seus papéis, que mesmo indo ao local, comprovando as tragédias, mesmo tais políticos indo aos locais, comprovando tais tragédias, fazendo seu marketing pessoal, para futuras eleições, a ajuda não é disponibilizada imediatamente para aqueles que necessitam de ajuda já. Isso não é só um evento El Niño, é muito mais. A destruição já começou e foi anunciada há muito tempo. Assim como a Espanha foi alagada, assim como a Bulgária, a Turquia, passando pelo Mediterrâneo, onde chegamos à Líbia, o desastre histórico com estimados 25 mil mortos, assim como Marrocos, com um terremoto seguido de alagamento e chuva forte, América do Norte, Estados Unidos, milhares de pessoas isoladas no meio do deserto, atingidas por uma chuva absurda, num acampamento, enchente no meio do deserto. Na América Central, Guatemala, chuvas deixam milhares de desabrigados, assim como no México. Na América do Sul, a mesma tragédia. No Brasil, seca na região norte, Amazônia, registra em junho o maior número de queimadas em 16 anos. Canadá, calor e seca extrema. Queimadas fazem com que a fumaça atinja Nova York, cidades americanas e europeias. A seca extrema afeta o Canal do Panamá e centenas de navios esperam para atravessar, restringindo a circulação de navios no canal, que liga o Oceano Pacífico e Atlântico. No Oriente, a China sofreu uma das piores tempestades do século,
que inundou várias cidades. A região de Xangai ficou dentro d'água. Na Índia e no Paquistão, no Oriente Médio, desesperadora a situação. Omã foi engolida pela enchente no sul da Europa. Grécia viu a pior chuva em mais de 100 anos. Um ano de extremos, um ano de catástrofes. Enquanto o clima continua descontrolado. Na Grécia, ondas de calor inimagináveis. Rio Grande do Sul, só no último mês de setembro, a chuva atingiu marcas jamais vistas na história. Rio Grande do Sul, só no último mês de setembro, a chuva atingiu marcas jamais vistas na história. Alerta máximo na China, o tufão Saola, ao se aproximar de Hong Kong, com ventos de 209 km por hora, a destruição do planeta está acontecendo em um ritmo jamais visto antes. Na Europa, o calor mais intenso dos últimos 139 anos. Na Grécia, queimadas destruidoras na costa do Mediterrâneo. Na Indonésia, incêndios, florestas e cidades inteiras. Temperaturas acima de 37 graus centígrados no Brasil. Terá onda de calor excepcional, com máximo entre 40 graus e 45 graus centígrados. Todas tragédias seguidas de ciclones, recordes de enchentes no sul. Como sempre, quem sofre são os mais pobres e inocentes. Por causa da ação e destruição de uma minoria rica e gananciosa, onde a ajuda fica só na burocracia, pois os políticos fazem seus marketing pessoal, visitam os locais de catástrofe, oferecem e prometem milhões aos atingidos, mas esse dinheiro não chega. Fica só no papel, só na promessa, que deveria ser imediato. A ajuda deveria ser imediata, pois a água, as enchentes não esperam e tampouco são convidadas. Elas entram de uma hora para outra, do dia para a noite. Elas invadem as casas, elas destroem, elas desalojam, elas matam inocentes, pessoas que levam anos para construir sua casa, comprar seus utensílios domésticos. Em questão de segundos, de dia para a noite, é tudo levado pela água, pelas enchentes. E elas ficam desabrigadas. E os governos não fazem nada para melhorar a situação. Ao contrário, estão fazendo. Estão cada dia mais desmatando, derrubando árvores, florestas, construindo seus condomínios de pedras, não valorizando a fauna, a flora, não valorizando o verde, não valorizando o frescor das árvores, muito menos o tempo que elas levam em crescer, em formar uma floresta. Nada disso é levado em conta. Árvores que aumentam a umidade
do ar através da evapotranspiração. Mudanças externas e bruscas com chances de cada vez mais enchentes, tufões, furacões, granizos, cheias, secas. Um lado está penando com enchentes, o outro está penando com secas e queimadas, como é o caso da Amazônia. Rio Madeira que está secando, encalhando navios, barcos, casas. O assoreamento, casas sendo engolidas pelo assoreamento. E a própria natureza, que devido ao clima, árvores estão crescendo ou mais rápidas ou mais devagar, ou a quantidade de raízes, conforme haja mais ou menos disponibilidade de água, luz e inclusive CO2, atingindo as raízes das árvores. E essa é minha mensagem nesta tarde de sexta-feira, com as minhas histórias e memórias, a derrubada desta mata, que para muitos não significa nada, pouco importa, tanto faz. Que só atinge os animais, as árvores, ao clima. As pessoas tanto faz, elas só vão olhar essa mata quando não existir mais. Quando não houver tempo de fazer mais nada, como é o que está acontecendo. É questão de dias para tudo isso vir abaixo. E eu venho aqui registrar este momento para quem sabe talvez um dia as pessoas matem a saudade desta mata. Se é que um dia farão isso, que eu duvido muito, porque elas estão preocupadas com joguinhos que dão dinheiro, estão preocupadas com a cor de cabelo, cor da pele, tamanho do buraco, estão preocupadas com a cirurgia noticiada nos noticiários, cirurgia de prótese peniana, cirurgia de fêmur, é que a cirurgia é meio parecida e eu me enganei na palavra. Mas estão preocupadas com tais cirurgias bem-sucedidas para que, após a recuperação, os envolvidos possam fazer o turismo mundial. Aproveitando a lua de mel ainda, está com muito mel. E há tempo ainda de fazer rejuvenescimento facial. Esse é meu Brasil, minha gente. Daqui a um tempo eu não existo mais, ficam minhas memórias, minhas histórias, de tudo aquilo que eu vivi, tenho vivido, da Mãe Natureza, que me presenteia todos os dias com sua beleza, e eu ter a minha sensibilidade de apreciá-la e de agradecê-la, pois daqui uns anos isso não será mais necessário. Viveremos numa selva de pedras, como estamos acostumados a ver em filme de ficção científica, mas que será a nossa realidade. Obrigada, Mãe Natureza. Perdoa a insensatez humana.
está atingindo somente a mim, a ninguém mais. Todos estão preocupados com outras distrações. Mas esse será o legado das futuras gerações, inclusive dos próprios administradores que permitem que matas nativas sejam destruídas impiedosamente. Esse será o futuro das gerações desta gente que irá penar com a chegada do calor, do extremo calor, escaldante. Porque assim como tem a chuva, as enchentes, tem o sol e o calor escaldante. E os imbecis embaixo de seus guarda-sóis, derretendo-se. Rezando por uma árvore, e essa árvore não vai mais existir porque foi destruída pela mão humana. Aquela que constrói é a mesma que destrói. Meu nome é Maria Ângela, esse é meu diário de histórias e memórias com a minha página no YouTube. Junto à janela do tempo.